Fala, jaconeiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando agora mais um Papo de Juventudista para falar um pouco da partida de hoje, Juventude 2, Bahia 1, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2024. Falar um pouquinho do primeiro tempo, depois do segundo tempo e no fim a minha opinião sobre o jogo como um todo. Bom, começando então falando um pouquinho sobre o primeiro tempo. Pela escalação inicial, já deu para ter uma noção de que seria um primeiro tempo sofrível, horrível, e foi, né? Juventude iniciou em campo então com Gabriel no gol, João Lucas, Danilo Bosa, Rodrigo San, Lucas Freitas, Ronaldo, Jadson, Mandaca, Lucas Barbosa, Edson Carioca e Gilberto. Nitidamente um time sem nenhuma criatividade, nitidamente um time montado para defender, que não funcionou, e para atacar, que não funcionou, ou seja, um time sem meio campo, sem marcação, sem volância, sem nada. O jogo Juventude começou agressivo, mas durou pouco, muito pouco. Aos 30 segundos do primeiro tempo, tivemos um chute do Mandaca dentro da área, mas sem perigos ao gol do Bahia. E a 1 minuto e 50, gol do Bahia. Tomamos um gol em uma jogada onde o Rodrigo San foi feito de bobo pelo atacante do Bahia, o ponta direita. Depois ele cruzou rasteiro para dentro da área e o Cauli fez um gol de uma forma fácil no Juventude, muito parecido com os gols que nós levamos do Fortaleza. O que leva a crer, então, que não houve muito empenho treinado em cima desse tipo de jogada. Aos 5 minutos, tivemos uma outra jogada fácil do Bahia, dessa vez pelo lado esquerdo do ataque, que finalizou em um chute dentro da área do Cauli. O Gabriel fez até uma defesa segura, é verdade, porém poderia facilmente ser o segundo gol do Bahia se o Cauli tivesse pego a bola firme da forma que ele gostaria. Aos 7 minutos, tivemos um lance perigoso do Juventude, uma bola jogada na área onde o Lucas Barbosa e o Rodrigo San não alcançaram, e ela acabou indo afora. O que chama a atenção é o Jadson cobrando essa falta, né? Um time que não tem cobrador, um time que não tem ninguém pra bola parada, acaba sobrando pro menos pior, digamos assim, nesse caso o Jadson, né? Aos 11 minutos, o Ronaldo chutou uma bola quase do meio campo, novamente mostrando que um time sem criação. Aos 16 minutos, um chute na trave do Lucas Freitas, em uma jogada pela direita do Gilberto. Ele teve que sair da área para tentar produzir algo para o Juventude poder ter um volume ofensivo. Ele inverteu a bola para a esquerda, o Lucas Freitas pegou uma boa batida, bateu na trave, infelizmente tivemos azar nesse lance. Aos 17 minutos, um outro chute dentro da área do Mandaca, mas uma jogada em trancos e barrancos, não há criatividade. Aos 21 minutos, o Gilberto recebeu do Gabriel uma bola lançada de fora da área, correu em linha reta e bateu pro gol, não tem o que fazer, era o que tinha no momento. Aos 26, o Jadson enfiou uma boa bola no meio da zaga do Bahia pro Lucas Barbosa, que se deslocou bem, é verdade, fez o facão, tocou para dentro da área, o Gilberto não alcançou a bola de carrinho. Além de não ter alcançado, acabou se machucando, o que gerou então a entrada do Gabriel Tagliari aos 26 minutos do primeiro tempo. O jogo não teve grande volume até os 42, onde o Danilo Bosa pega um bonito chute de virada, também acertando a trave do goleiro do Bahia, num escanteio mal tirado pela zaga do Bahia. Um belo lance e outro azar do Juventude. Aos 46, mais um bom chute do Lucas Barbosa e uma defesa do Marcos Felipe, mas também sem muita dificuldade. Então iniciamos o segundo tempo. E que segundo tempo. Logo no intervalo, então, foi promovida a saída do Rodrigo San e do Mandaca para a entrada do Nenê e do Alan Ruschel. Lucas Freitas foi puxado para a zaga, o Alan Ruschel ficou na lateral esquerda. E o Nenê entrou para fazer a mesma do Mandaca, entre aspas, porém com um pouco menos de intensidade, porém muito mais qualidade, que é a principal característica do Nenê. Devido a essas movimentações, o Juventude já teve mais volume de jogo, na minha opinião, segundo tempo inteiro, e muito mais coerente nas suas ações. Logo no primeiro minuto, o Nenê já mostrou que veio, cavou um escanteio, e nessa bola parada a gente quase fez um gol, uma cabeçada do Lucas Freitas, onde o goleiro do Bahia fez uma baita defesa. A bola ficou viva na área, picando para lá e para cá, e o juiz acabou marcando o famoso perigo de gol. Aos 9 minutos, nós tivemos um chute do Lucas Barbosa de fora da área. Bem verdade que a bola foi quase fora do Jacone. Porém, mostrou já a intensidade do Juventude, mostrou que estava querendo e mostrou que estava confiante para isso. Já mostrou uma equipe diferente. Aos 15 minutos, tivemos um lance onde o Jadson toca a bola enfiada para o Nenê. Na direita, o Nenê cruza rasteiro para trás, o Tagliari chega atrasado nela e posterior o Edson Carioca chega chutando tudo e acaba cometendo a falta no zagueiro do Bahia. Aos 16, um lance que poderia ser perigoso para o Juventude. Ronaldo estava com ela na intermediária, porém ele optou por fazer um chuveirinho na área em vez de um lance pensado, um passe para o lado, uma enfiada de bola. Também se mostrava um Juventude mais perigoso, com os volantes um pouco mais acima, porém ainda pecando um pouco, talvez, na decisão final. Aos 17 minutos, o Tagliari recebe uma bola enfiada alta, ele tenta uma letra, ele erra, se atrapalha. A bola acaba sobrando pro Nenê, que chuta de direita, porém para cima da meta do Bahia. O Tagliari parecia impedido, mas era um lance bastante ajustado, mais um perigo do Juventude. Aos 19 minutos, nós tivemos então a entrada do Diego Gonçalves para a saída do Edson Carioca, que fez um bom jogo, um jogo de doação,
um jogo bastante buscado, porém, enquanto o Edson estava em campo, o Juventude não tinha tanta criatividade quanto o posterior. Achei que ele foi comprometido um pouquinho por causa disso, mas na minha opinião fez um baita de um jogo. Aos 26, então, tivemos o gol do Lucas Barbosa, o belo gol do Lucas Barbosa, em um passe também no intermediário do Nenê, um cruzamento na área. O Lucas Barbosa acaba dominando mal, acaba contando um pouquinho com a sorte, domina de peito, a bola escapa um pouquinho, ele bate de direita por cima do goleiro do Bahia. Mas é aquela coisa, né? A sorte aparece para quem tenta, para quem faz jogadas coerentes, certas, para quem tenta acertar. Então, um belo gol do Juventude aos 26 minutos do segundo tempo, incendiando o jogo. Logo aos 28, tivemos uma falta perigosíssima que o Alan Ruschel acabou cometendo no jogador do Bahia. Uma falta na entrada da área, muito mal cobrada pelo jogador do Bahia, o que não levou perigo nenhum à meta do Gabriel, porém era um lance bastante perigoso para ficar atento com essas faltas próximas à grande área. Aos 29, tivemos outra bola na trave, a terceira no jogo. Lucas Barbosa de novo, e um lance parecido com o gol, o Nenê cruza da intermediária, dessa vez o Talhari dá uma casquinha para trás de cabeça, Lucas Barbosa vira, chuta. A impressão que eu tive é que o goleiro do Bahia acaba desviando levemente na bola, então o Marcos Felipe defendeu, na minha opinião. De qualquer forma, um belo lance do Juventude, uma bola na trave que explodiu no travessão, poderia ali já ter sido a virada. E aos 34, então, tivemos a redenção do Talhari, um belo gol, um baita gol, um lançamento lindo do Ronaldo, buscando o Talhari no meio dos zagueiros. Ele correu sozinho com o goleiro, a bola picando, chapelou o goleiro, foi de propósito, foi sem querer, não interessa. Posterior, ele se atira na bola com bastante raça e faz um golaço e vai comemorar com a torcida. Um gol na hora mais que certa, porque aí o Bahia tinha começado a criar um pouquinho de volume de jogo, o Bahia tinha começado a agredir um pouquinho o Juventude, tomou, entre aspas, um banho de água fria e se acomodou novamente, o jogo voltou. Então, baita gol do Talhari, numa assistência do Ronaldo impecável. Aos 38 tivemos a entrada do Everton no lugar do Lucas Barbosa, que saiu de maca. Torcemos aí para que não seja nada, o Lucas Barbosa fez um bom jogo, acredito que ele esteja buscando o bom futebol novamente. Aos 41, foi a vez da sorte sorrir pro Juventude, uma bela virada do Everaldo do Bahia dentro da área, na marca do pênalti, a bola encontra a trave, em um lance perigosíssimo, o Gabriel estava completamente vendido no lance. O que chama atenção é a liberdade que o atacante do Bahia teve para virar e bater a gol, mas enfim, não interferiu o placar, precisamos um pouco de sorte também. Aos 43 tivemos um lance não tão perigoso, mas chama atenção a qualidade do Nenê em fazer um 2-1 com o Diego Gonçalves, em um lance diferenciado que acabou gerando um escanteio para o Juventude. Batemos os 43, o juiz deu 7 minutos de acréscimo, tivemos 2 gols ali, enfim, achei bastante, mas enfim. Aos 48, o Bahia teve um chute de fora da área, o Gabriel faz uma defesa segura, e aos 50, após um escanteio, nós tivemos um bom contra-ataque armado pelo Jadson, Nenê e Diego Gonçalves. O Jadson abre pro Nenê na esquerda, que cruza pro Diego Gonçalves, ele faz um belo chute de primeira dentro da área, porém o goleiro do Bahia defende sem muita dificuldade, mas faz uma boa defesa. E assim se encerrou o jogo. Nós tivemos um jogo muito distinto do primeiro e do segundo tempo. Acredito que não faltou entrega e empenho dos jogadores em ambos os tempos. O Juventude no primeiro tempo foi sim um time que tentou, que buscou, porém extremamente pobre de criatividade, extremamente pobre de opções. A gente via um Edson Carioca tentando, a gente via um Gilberto tentando, a gente via um Jadson tentando, um Mandaca, porém todos com suas limitações. Lances onde o Gilberto se obriga a correr em linha reta e chutar porque não tem para quem passar. Lances onde o Jadson se obriga a ser o cobrador da bola parada, o cobrador de falta, o cobrador de escanteio, gerando até eventualmente contra-ataques perigosos por não ser a dele. Lances onde o Edson Carioca precisa cavar uma falta porque não tem outra opção para fazer. Então, nós tivemos sim os jogadores empenhados, os jogadores tentando, porém uma tática muito mal construída. Tomamos um gol logo no início, a equipe não se abalou, achei que a equipe manteve a mesma linha de raciocínio. O time do Bahia também é um time qualificado, não é time brigando por parte de baixo da tabela, muito pelo contrário. Está num mau momento, porém é um time bastante perigoso e bastante decisivo, tem jogadores bastante decisivos. Um primeiro tempo onde era nítida a necessidade de mudança, mas não mudança a 6 por meia dúzia, jogador por jogador, uma mudança de estratégia e tática que veio no segundo tempo, com a entrada do Alan Ruschel, com a entrada principalmente do Nenê. Não é questão de idolatrar o Nenê, não é questão de falar que o Nenê é o salvador da pátria, não é isso, porém ele é sim diferenciado, o Juventude precisa de um toque diferente no meio campo, seja com ele, ou seja com o Giancarlo, ou seja com outro jogador que se enquadre. Acredito que atualmente nós temos esses dois. Então sim se fez necessário a entrada de um jogador como esse para mudar de patamar o jogo. A partir daí a gente viu o Juventude com a mesma intensidade, com a mesma vontade, porém com muito mais opção, muito mais organizado dentro de campo, sofrendo os contra-ataques, sim, sofrendo com os erros de passe, eventualmente sofrendo com a marcação, claro,
porém com opções de saída, com opções de jogada, com bola parada, que é fortíssimo no Juventude, foi o ano inteiro, porém precisa do jogador para cobrar e do jogador para cabecear. Essa é a premissa. Então, tivemos 2 tempos extremamente diferentes, haja visto que o primeiro, no placar seco, o Juventude perdeu de 1-0, no segundo ganhou de 2-0. Então, é nítida que essas mudanças vieram pro bem e fizeram o Juventude mudar de forma positiva dentro de campo, trazendo assim um resultado importantíssimo por vários motivos. Os 3 pontos, principalmente, né, que não adianta jogar bem, ter ânimo e não ter os 3 pontos. Esse respiro, pelo menos por hora, fora da zona de rebaixamento. Isso muda o estado anímico dos jogadores, da torcida, dos trabalhadores, de todo mundo. A rodada está sendo muito boa para o Juventude. O Cuiabá pontuou contra o Botafogo fora, porém o Cuiabá a gente imagina, né, a probabilidade é que não tenha muito como escapar. O Vitória perdeu para o Corinthians, é verdade, porém segurou pelo menos o Vitória. O Criciúma perdeu, Bragantino e Atlético Goianiense empataram. O Atlético Paranaense está jogando ainda. Então, tivemos uma rodada muito positiva para o Juventude, uma vitória que veio num momento crucial, aquele respiro que vai sim gerar bons movimentos, bons frutos. Acredito que o trabalho essa semana vai ser um pouco mais leve, a torcida vai pegar mais junto. Na quarta-feira temos um jogo dificílimo contra o Grêmio. A gente sabe que quando joga contra a dupla Grenal, o jogo acaba virando uma rivalidade regional, uma rivalidade daqui. Nós fizemos 3-0 nele no primeiro turno, então eles com certeza têm vontade e motivação para revidar. O Grêmio vem numa baixa, vem num momento ruim. O Renato tá mais do que questionado lá. Um pontinho para casa já vai ser muito útil, de muita valia. Buscar os 3 pontos, talvez. Mas acredito que um pontinho seja bastante interessante, difícil, porém viável. Agora, claro que depende muito da formação e do entendimento que o nosso treinador, Fábio Matias, vai ter ao longo desses próximos dias de treinamento e do jogo que ele acompanhou no dia de hoje, né? Mas enfim, era isso. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Se puderem deixar um like em qualquer comentário para incentivar um pouquinho, eu agradeço. Se não, tranquilo. Se gostaram, é claro. Um abraço.